O que nós temos que fazer, então? Nós temos que tirar essa avaliação e julgamento dos sentimentos de necessidade. E eu pergunto, isso é possível? Isso é possível? A vida não é fácil, mas é possível. Ah, não é fácil, Edson. Como que eu vou deixar de avaliar, julgar os sentimentos dos outros? Eu também avalio e julgo os meus sentimentos. Eu me cobro muito. Não é fácil, mas é possível. Você precisa exercitar. Tudo é uma questão de treino nessa vida. Tudo é uma questão de treino. Então, se você conseguir eliminar, avaliar os outros, julgar os outros, sentimentos e necessidades dos outros, aí você começa a se conectar com as pessoas. E é isso que nós queremos, uma verdadeira conexão de propósitos, de resultados. E isso serve tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui de uma situação familiar, do que meu pai acreditava, do que minha mãe acreditava. E por isso eu me conectei com eles, porque os semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem nessa conexão. As pessoas que têm, muitas vezes, as mesmas crenças, os mesmos valores, as mesmas atitudes, elas vão se conectar mais facilmente. Puxa vida, se eu começar a falar aqui de trabalho, de família, de estudo, muitos de vocês vão se conectar comigo. Com essa forma de ser, de pensar e de agir que eu tenho, não é? Agora, o esforço nosso não é para nos conectarmos com os nossos semelhantes, que têm as mesmas crenças, os mesmos valores, as mesmas atitudes que as nossas, consequentemente, os mesmos comportamentos. Mas o nosso esforço é para nos conectarmos com as diferenças, nos conectarmos com aquilo que é totalmente diferente de mim. Esse é o desafio. E aí você vê, né, a diversidade, a inclusão social, empresas cada vez mais investindo nisso, e é justamente nesse ponto que a comunicação não violenta funciona. Olha, Edson, vou interromper você aqui rapidinho, você fez a pergunta aqui, se o pessoal tinha perguntas, né? E aí choveu pergunta, o pessoal resolveu perguntar. E é interessante que você acabou de dar um exemplo, e a Equilibrium, que está aqui registrada, tinha pedido um exemplo, e você acabou já citando, né? Mas a Lourdes pergunta, né, como acredita que possa ser implantado deve ser numa organização? Muito boa pergunta, Lourdes, agradeço, viu? Justamente com estratégias, é treinando que se aprende, né? Estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional dentro da organização. E não tem nada melhor do que você promover realmente o desenvolvimento do seu colaborador. Cada vez mais as organizações estão atentas para esse tema da comunicação não violenta. Recentemente, ministrei 2 treinamentos de comunicação não violenta no ambiente de trabalho, justamente com práticas, com técnicas, vencer a manipulação, exercícios, porque isso acontece todos os dias. Lembra que eu disse? O assédio aumentou 21,7%. Por que será que a violência doméstica também aumentou? Porque justamente, imagina lá, um líder estressado conversando com um liderado estressado, o liderado estressado, o que ele passa para dentro do seu ambiente? Violência. Então, é treinando. Eu digo o seguinte, eu tenho uma palestra chamada Torcendo por Você, que é sobre futebol e liderança, e eu dou esse exemplo. Um jogador de futebol, ele treina a semana inteira, ele se dedica ao treinamento a semana inteira para jogar uma única partida de 1h30. E nós entramos para o jogo da vida, nós entramos para a vida, para o trabalho, sem treinamento. Nós entramos totalmente desprotegidos nessas situações. Então, a palavra de ordem aqui é treinar, é desenvolver, não tem como. Isso daqui é hábito, é um novo hábito. É como se fosse uma filosofia de vida. Legal, Edson. A Elizabeth, ela faz uma outra pergunta aqui, né? Evitando o julgamento, há melhor compreensão? Com certeza, agradeço aí, Elizabeth, um abraço. Com certeza, o julgamento afasta as pessoas, né? O que aproxima as pessoas é justamente quando você não julga. Nós somos diferentes nas nossas idealizações. Qual é o eu ideal e qual é o eu real?
dessa pessoa. Normalmente, nós vemos as idealizações das pessoas. Ela se veste, né, de um comportamento para poder agradar o outro. Mas não é o eu real. Nós vemos apenas, na maioria das vezes, o que nós vemos do outro é um eu idealizado, é um eu socialmente aceito. A autenticidade, muitas vezes, ela é rejeitada. O autêntico, ele assusta. Então, pense no seguinte, se eu tenho julgamento, se eu já sou uma pessoa muito crítica, eu vejo alguém autêntico, totalmente diferente de mim, eu vou ficar comparando. E cada vez que eu comparo o outro a mim, eu deixo de ser um eu real também. Porque eu idealizei um eu fiz uma idealização do meu eu, que seria o eu ideal para todo mundo, na minha concepção. É aí que está o problema. E por isso que nós julgamos as pessoas. Quando você enxerga o eu real, quando você consegue compreender o eu real do outro, e você é autêntico também com o seu eu real, está tudo bem. Está tudo bem. Você fala assim, puxa vida, eu sou diferente dele, está tudo bem, mas eu estou me sentindo bem com esse eu real, meu. Ele se sente bem com o eu real dele. E está tudo certo. E é por isso que as diferenças foram feitas também para fazer com que nós criemos novas possibilidades para o mundo. Porque o diálogo não é tão importante quanto a dialética. A dialética é justamente quando dois conceitos diferentes se encontram e unidos eles criam um novo. Eu tenho uma ideia, você tem uma outra ideia, e quem sabe, com essas duas ideias nossas, nós construiremos algo novo para o mundo. E é nessa conexão que nós temos o poder de escolher, e o poder das nossas escolhas é o nosso livre-arbítrio. É o que nos torna únicos e diferenciados nessa vida. E o que nos conecta com o mundo. As nossas escolhas, o único poder que o ser humano tem é o poder de escolher. E a comunicação não violenta tem como bases, então, a assertividade, a empatia e o feedback. Tudo isso é muito importante. A assertividade é a capacidade de conseguir manifestar legitimamente a sua opinião sobre situações positivas ou negativas com absoluta confiança, respeitando a si e aos outros. É fácil? A vida não é fácil, mas é possível. Então, de um lado, nós temos a passividade, onde o foco total de um indivíduo passivo é o outro. Ele faz de tudo para agradar o outro. Ele deposita todas as suas expectativas no outro. Ele deposita todos os seus fracassos e todos os seus sucessos também no outro. Não deu certo, a culpa é do outro. Deu certo, foi o outro que me ajudou. O foco é totalmente no outro. O diálogo, o discurso, a comunicação do passivo é focada no outro. De um outro lado, nós temos a agressividade. A agressividade é totalmente focada no eu, focada no ego. Sucesso é meu. O fracasso é do outro. Então, o agressivo é aquele que é egocêntrico. O passivo é aquele que sai do seu centro, se descentraliza de si, terceiriza suas responsabilidades para o outro, não assume. E o que nós queremos é o positivo dessa passividade. Será que existe um positivo de ser passivo? Sim. Uma pessoa passiva, consequentemente, ela tem algo positivo. Ela é um pouco mais introspectiva, talvez ela seja um pouco mais observadora, demore um pouco para agir, um pouco mais analítica. Talvez o agressivo seja focado em resultados imediatos, mas eu não estou falando aquele resultado de puxar o tapete do outro. Nós queremos uma soma positiva dessa passividade com essa agressividade. Nós queremos uma pessoa que seja assertiva. E assertividade é isso. É um equilíbrio de uma força muito potente, de uma alavanca, uma mola propulsora, um acelerador e de um moderador. E isso é possível. É possível. Características de pessoas que são assertivas. Sabem expressar os seus sentimentos de maneira empática.
Olha, eu quero dizer para você que eu estou me sentindo hoje um pouco frustrado. Esse sentimento de frustração, eu até compreendo você, quando você não tem tempo de fazer isso daqui da maneira correta. O que eu gostaria é que isso fosse feito da maneira correta. Então, eu fico frustrado quando você não consegue executar essa ação da maneira correta. Será que eu poderia ensinar você? Será que a gente poderia entrar num acordo de como fazer isso? Porque eu tenho experiência e você ainda está aprendendo. Então, a maneira de expressar um sentimento de forma empática é reconhecer que o outro também tem um sentimento em relação ao assunto. E você não pode agredir o outro. Saber expressar um sentimento de forma anti-empática justamente é do agressivo, que normalmente rotula o outro. O que é rotular? É colocar um rótulo de agressividade no outro. Poxa vida, eu já falei, como você é desorganizado, não? Será que você não entende? Eu já falei 2, 3 vezes para você e você não entende. Para não falar que a pessoa é o quê? Burro, né? Como você é burro? Isso é bullying. Isso é assédio. Olha, você não cumpriu com a sua meta. Já sabe o que vai acontecer no final disso tudo, né? Ameaças. Então, quando você consegue expressar um sentimento de forma empática, você se conecta com o outro, porque você mostra o seu sentimento, aquilo que você sente em relação ao assunto, sem agredir o outro, se colocando no lugar do outro, e quem sabe, auxiliando essa pessoa a resolver o problema, junto com ela. Segundo, exercer o seu direito sem negar o direito do outro. Eu tenho um direito, mas qual é o direito do outro? Qual é a necessidade do outro? Lembram-se que eu disse no começo? Somos seres semelhantes nas nossas necessidades. Eu tenho uma necessidade de segurança. Me encontro com uma pessoa que tem uma necessidade latente de ser reconhecida. O que eu preciso entregar para essa pessoa? Reconhecimento, aplauso. O que essa pessoa precisa entregar para mim? Segurança. Vamos negociar. Vamos conversar. Eu preciso me sentir seguro. Vocês precisam se sentir aplaudido. E num relacionamento a 2, muitas vezes isso acontece, não é? Aí eu sempre falo o seguinte, num relacionamento a 2, a 3, a 4, num grupo de pessoas, em qualquer relacionamento, sempre existirão 3 Cs, 3 fatores. A confiança, que é um C, a cumplicidade e o compromisso. Quando você confia em si, você confia no outro. É o primeiro passo para um relacionamento. Quando você é cúmplice dos seus erros, você admite que você erra, você também é cúmplice do erro do outro. Você admite que o outro erra, que ele pode errar, que ele pode fracassar. E você assume um compromisso, coloca uma aliança com essa pessoa e se relaciona bem com ela, porque juntos vocês vão chegar lá. Com confiança, com cumplicidade e com compromisso. Para trabalho em equipe, para sócios, para casais. Isso dá muito certo. Precisa ter um fator confiança, um fator de cumplicidade e um fator de compromisso. Terceiro ponto, possuem um interesse genuíno em promover a igualdade. Somos iguais, apesar de sermos diferentes. Nós precisamos promover um equilíbrio. A empatia, eu brinco com o trocadilho da palavra empatar. Empatia, assim, eu tenho a minha necessidade, o outro tem a necessidade dele, compreendo o outro, não vou ganhar e nem ele vai ganhar, vamos empatar. Vamos promover a igualdade, vamos ser empáticos. 4, saber dizer não sem constranger os outros. Ah, mas o não é tão agressivo, Edson. Como é que eu digo não sem constranger uma pessoa? O não é agressivo. Eu não gosto de ouvir um não. Eu digo o seguinte, quando você for formular uma frase e você quiser dizer não para uma pessoa e você tem dificuldade de dizer não, porque você também não gosta de ouvir um não. Olha quantos nãos tem aqui. Só nessa frase que eu disse aqui. Qual é o segredo? Diga não, sem dizer a palavra não. É possível? É possível. Ah, você é convidado, ou de repente a pessoa te faz uma solicitação e você não pode naquele momento. Olha, eu agradeço o convite, sei da importância disso para você, compreendo a sua necessidade, e nesse momento eu preciso terminar essa outra atividade aqui, que é tão importante quanto a sua. Então me dá um tempinho, a hora que eu terminar essa atividade,
com certeza eu vou pegar essa outra atividade. Já está aqui na minha lista de prioridade. Fica tranquilo, confie em mim. Puxa vida, Edson. Perceberam? Eu disse não, sem utilizar uma única palavra não, nessa formulação toda aqui. Como? Compreendendo o outro, compreendendo a necessidade do outro. Agradecendo pelo interesse que o outro teve na minha mão de obra. Ele está precisando de mim. Eu agradeço que você veio com mais um trabalho para mim. Agradeço o seu interesse, compreendo a sua necessidade. E coloco de forma empática que eu não estou falando, olha, eu não vou fazer. Eu vou fazer, mas eu estou dando uma prioridade aqui. Eu tenho que concluir esse trabalho aqui. E, na sequência, pode contar comigo. Eu disse não para ele naquele momento. Assim é na nossa vida. Quando você sabe dizer um não com empatia, com assertividade para os outros. Sempre colocando assim, olha, eu percebo em você. Dar um feedback é percepção. Eu percebo isso em você. Faz sentido? Essa percepção minha faz sentido? Não é rotular. Olha, você está desorganizado. Porque a pessoa pode estar desorganizada por um tempo, mas ela não é desorganizada. Então você vai falar assim, eu estou percebendo que, por algum motivo, você anda um pouco desorganizado. O que está acontecendo? Faz sentido isso para você? Como eu posso te auxiliar? Então, é não colocar rótulo nas pessoas. Quinto ponto, discordar ou discordar com confiança e respeito. Respeito a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. A minha opinião é um pouco diferente. A minha opinião é essa. Será que temos um acordo? O que podemos fazer para unir as nossas opiniões e chegarmos a uma conclusão de senso comum? Isso é negociação, isso é dialética. Muito mais do que um diálogo. É saber negociar, é saber criar algo novo com ideias diferentes, com conceitos que são diferentes. E essas pessoas que são assertivas, empáticas, elas sabem elogiar e sabem também criticar construtivamente, mantendo uma conexão empática. Agradeço, perfeito. Já falei para vocês a crítica. Estou percebendo que você anda um pouco desorganizado nos seus relatórios. O que está acontecendo? Posso te auxiliar? Eu estou fazendo uma crítica de forma construtiva, gerando uma percepção no outro. E, normalmente, isso dá certo.